Família, boa noite pra vocês. Eu não sei que hora você vai nos assistir, mas eu tô boa noite com essa cara inchada, gente. Chorei, desidratei, vivi o sobrenatural de Deus hoje. E a casa hoje tá muito feliz. A gente teve a honra de receber o pastor Hernani, que veio com uma palavra sobre o Espírito Santo. As crianças foram batizadas. Eu vou falar. Hoje a gente acessou um sobrenatural muito especial da parte de Deus. E a gente está muito feliz de mais uma vez poder trazer um pouquinho mais de intimidade para você que nos segue, para você que nos acompanha nas redes sociais. Todo dia eu falo e eu vou repetir. A gente aqui na casa sabe que a nossa igreja não precisa de paredes. Tem muita gente que ao redor do Brasil e do mundo é abençoado por aquilo que a gente vive. E hoje, mais uma vez, trazendo vocês para perto, trazendo vocês para o lado de cá, para a gente poder beber nessa fonte tão preciosa. Pastor, muito feliz de ter você aqui com a sua família. E a gente está aproveitando esse tempinho para poder extrair um pouquinho mais de pérola para quem nos segue e para compartilhar com as pessoas que nos acessam todos os dias. Queria perguntar para você hoje, primeira coisa, pastor, essa direção de falar sobre o Espírito Santo é desde sempre? Ou em algum momento do seu ministério a chave virou? Olha, pastora Giovana, primeiro que Deus abençoe aí os navegantes, né? Meu ministério a vida inteira foi acompanhado pela atividade do Espírito Santo, por causa das curas e etc. Só que falar explicitamente do Espírito Santo foi de uns anos para cá. Sempre falei, eu sempre acompanhei muito alguns ministérios que focam no Espírito Santo, como o pastor Benihim, o Morris Cerulo. Então, a minha vida, eu cresci lendo livros sobre o Espírito Santo, estudando sobre o Espírito Santo, estudando as histórias dos avivamentos, estudando sobre os avivalistas, e chegou uma hora que afunilou e passou a ser isso aí. Então, falando sempre do Espírito Santo, né? Constantemente do Espírito Santo, e para mim virou uma identidade. Uau, glória a Deus, e ele é precioso, né? Pastor, me fala uma coisa, todos os dias que a gente tem trazido os pastores, os preletores, eu tenho feito uma pergunta muito similar a todos eles. Porque tem muita gente que nos segue. Aqui na casa a gente tem uma juventude que quer muito viver o ministério, que quer muito viver o chamado de Deus. E ao longo, você falou ali hoje, de mais de 20 anos, né, de ministério. Hoje, se você pudesse apontar o maior desafio para quem vive a obra, para quem escolheu se posicionar e fazer a diferença, qual que seria hoje o maior desafio que um homem de Deus lida no ministério? Vencer o pecado. Pastora Giovana, eu vou ser bem honesto com você. Eu tenho muitos amigos preciosos que se olha e fala assim, que ministério lindo, olha esse homem pregando, olha esse homem cantando, e não conseguiu vencer justamente nessa área. Muita gente que começa e não consegue dar sequência e é vencido justamente nessa área. Se todos que a gente já ouviu falar nesse país tivessem vencido essas impulsões morais, nós teríamos tantos pregadores poderosos, avivalistas. Eu casei virgem. Eu até esqueci de falar isso no culto, mas eu casei virgem. E tem gente que pode pensar assim que para mim foi mais fácil vencer porque eu nunca estive no outro lado. Mas é mais complicado, vou te falar, porque a curiosidade, os primos, os amigos, né? Aqui em Goiânia mesmo, eu venho de uma família de músico, e a minha origem ministerial é as comunidades, né? Então, foi meu professor de música Kleber Lucas, Alda Célia. Então eu venho dessas comunidades, né? Então o maior desafio para a minha vida, como pregador, que eu comecei muito cedo, foi manter-se puro. De todo jovem, esse é o que a Bíblia fala. Então, o apóstolo Paulo deixa muito claro que o maior desafio para quem está começando o ministério é manter a pureza. Muito difícil, porque o diabo manda, a gente brinca lá em Curitiba, carabina em tudo que ela fala, chama carabina de matar crente. Ou vice-versa. Então, manter-se puro é o grande desafio. E aí o conselho? Oração? Comunhão com o Espírito Santo, vida de oração. E você não vai orar porque eu vou orar, você vai orar porque você tem que orar. Jesus deixou claro, vigiai e orai para não cair. Quem não ora, vai cair. Ainda mais nos dias de hoje. Você acha que a nossa geração é uma geração que ora e que sabe orar? Não, eu até fiz uma pesquisa, sabe? Tem muitas pesquisas sobre isso, né? No meu livro Corações Profundos, que é um livro que fala sobre isso, que a pastora Camila falou dele, no caso, há pesquisas que 75% dos crentes não têm vida de oração. É muito. Você pode fazer qualquer até na igreja. Quem aqui ora todo dia?
Muito difícil. Eles confundem aquela oração que a gente acorda, ora, Senhor, bom dia, isso aqui, quando vai dormir, ora. Eles confundem isso com vida de oração. E não é vida de oração, né? Eficaz não é. Eu tenho lutado quanto a isso. E quando eu prego para pastores, aí você pergunta, quem aqui não tem vida de oração substancial? Um monte. Se você olha assim para líderes que não conseguem ter uma vida de oração, imagina rapaziada, jovens, etc. E a gente tem que ter uma vida de oração. Se não tiver, hoje em dia, meu Deus, só você ver o que a Anitta cantou no Réveillon, você vai ver como que o mundo hoje está muito louco, né? E a juventude acessa a rede social. Essa questão da influência hoje nas redes sociais. Você acha que hoje com as redes sociais ficou mais fácil pregar ou mais difícil pregar, pastor? É porque assim, a pessoa vem para a igreja, ela já vem depois de ouvir umas 3 pregações no YouTube, aí ela vem para o culto, vai ouvir a pastora Joana pregar. Ela já vai embora, ouve mais umas 3 no YouTube. Você prega uma vez, ela já ouviu uns 4. Então hoje o seu povo, o povo que Deus confiou a você, eles ouvem uns 20 pregadores na internet. Então às vezes eles põem assim, ó, pregadores que eu admiro, eles põem uma lista interminável de pregadores que eles ouvem, que põem sempre no... Então às vezes eu fico olhando assim, um camarada põe assim, pregadores que eu ouço, uns 30. De vertentes diferentes. De tudo, é o calvinista, é o arminiano, é o tradicional, é o pentecostal. E aí quando eles chegam no culto, a cabeça deles está uma miscelânea, assim, uma feira dentro da cabeça deles. Isso é muito complicado para nós. Eu sou bem honesto assim, a rede social ela é uma bênção para a evangelização. Eu não tenho nada para falar mal da rede para a evangelização, mas em contrapartida, ela é um desafio muito grande para nós. Por exemplo, as crianças. Minha filha tem 9 anos, vai fazer 10. Ela pega aqueles shorts ou reels, um shorts daquele é mais de 700 vídeos por dia que ela assiste. E aí eu tenho que dar uma segurada. E vai virando vídeo de 13 segundos. Você vê que é muito difícil hoje. Você vai disciplinar a sua filha, a cabeça dela já tem um monte de informação. Você vai pegar um jovem desse hoje na igreja, a cabeça dele tem informação que você nem imagina que ele tem. E a rede social, nesse sentido, terrível. Pastor, qual que é a impressão profética aí para o ano de 2025? Como é que você está encarando no seu espírito? O que você acha que Deus tem preparado para nós? Eu acho que tem uma coisa muito interessante na questão de percepção profética. Normalmente, o pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. E o melhor momento do mundo é o pior momento da igreja. Quando o mundo vai bem, a igreja vai mal. Quando o mundo vai mal, a igreja vai bem. Porque a igreja é voz profética para tempos difíceis. Então a minha percepção para o Brasil é a de todos. Horrível. Para o Brasil. Nós já estamos vendo isso. Em contrapartida, eu tenho uma percepção para a igreja, se a igreja, porque eu falo que avivamento não vai vir sobre todos. Vem sobre remanescente. Se a igreja entender a posição dela, ela vai ser a voz profética. Porque vai vir gente, olha, pastora Giovana, vai vir gente que vai se entregar ao álcool, porque vai perder tudo, vai perder casa, vai perder bens por causa da economia nacional, vai perder emprego e ela vai entrar numa crise. E é onde a igreja é resposta para isso. Ela é resposta para tempos difíceis. Porque, olha só os números. Em 1994, nós tínhamos 11 milhões de crentes. O último censo que nós tivemos, que foi do final desse ano passado, de dezembro, nós estamos alcançando 80 milhões de crentes. Apesar que temos 20 milhões desviados, mas 80 milhões de crentes. E a informação que nós temos que até 2030, isto é, daqui 5 anos, nós vamos passar em números todas as outras religiões no Brasil. Eu não tenho nenhum problema em ver isso acontecer. A minha percepção profética você vê um estádio cheio aqui, outro estádio cheio lá, e etc, e etc. E eles ainda enchem o estádio cobrando uma entrada que não é barata. Imagina nós começar a fazer de graça. Aí pode esperar 1 milhão. Eu estou crendo nisso. Eu não prego o avivamento para eu protagonizar nada, eu nem quero. Eu queria ver realmente o que eu sonho acontecer no Brasil. Todas as igrejas ficarem pequenas. Aleluia. Não ter gente. E não é encher uma igreja porque é um evento, não. Encher o culto. O último culto que eu fiz em Londrina de avivamento tinha 2.000 pessoas do lado de fora da igreja que não conseguiu entrar. Então eu estou orando por isso, eu estou crendo nisso, eu creio, eu quero que isso aconteça nesse país. Eu pego um guri desse, qual está aí atrás, aí tem o quê, 19 anos? 17, está acabado, hein? Nossa, cria, você chegou com quantos anos, Dani?
Chegou no Kids da casa. Aí, ó, pega um menino desse aí, E cheio é do profeta, Espírito. viu? Seu menino hoje, de 9 anos, profetizando aqui. Gente, que coisa mais poderosa. Para mim é isso. Né? Para mim é isso. O meu foco é isso. O meu foco é identificar isso e crer. E eu vou viver essa realidade. Então, a minha percepção profética para a igreja é essa. Glória a Deus, eu creio nisso. Só para a gente encerrar, pastor, a casa é uma igreja muito evangelística. A gente lida com muitas pessoas que não conheceram a igreja e também pessoas que já foram cristãs e que se desviaram, e que se afastaram e que por alguma razão foram feridas e deixaram de congregar e de seguir a Jesus dentro da igreja. E hoje você deu uma pincelada na sua história que você falava muito bonito. Eu não gosto de gente que fala mal da igreja. Não. E você tem essa história de perdão, né? Você poderia ser só mais um desigrejado, só mais um revoltado, só mais um... E ainda teria razão, né? Ainda teria argumento. Que conselho você dá para entrar no coração dessas pessoas a partir da sua história, que é uma história de perdão, de ressignificar suas marcas? Olha, meu irmão, Jesus nunca disse. Ele falou, Pedro, se você me ama, apacenta a igreja. Ele não falou, se você ama a igreja, apacenta a igreja. A gente fica na igreja por amor a Jesus. A gente pastoreia a igreja por amor a Jesus. A gente congrega na igreja por amor a Jesus. E aí você pode falar assim, não, mas eu estou ferido com a igreja. Então você olha, eu até acredito, mas a ferida passa pelo perdão. Até acredito que você esteja ferido. Mas tem gente que fala assim, não, eu sou a igreja. Você já viu um dedão andando no centro de Goiânia falando, eu sou o corpo? Eu sou o corpo, ou um dedo, ou o nariz falando, eu sou o corpo. Você não é a igreja sozinho, meu irmão. Você só é a igreja em comunhão. Por isso que a palavra eclesia é assembleia. Nós só somos igrejas quando estamos reunidos. Quando nós não estamos reunidos, você pode dizer que você é templo do Espírito. Igreja é só quando estamos juntos. Por isso que é Assembleia dos Santos reunidos. Né? Então é importante você entender que para você ser o corpo de Cristo, você não pode ser um dedão sem o corpo. Não adianta também você falar, eu amo Jesus, mas odeio a mulher dele. Não funciona isso. Então, como você disse, eu vi de tudo na igreja. Eu já preguei, chegar em camarim e o músico que estava cantando para mim estava bebendo uma cerveja. No outro camarim eu vi que tinha um camarada que fez uma carreirinha de cocaína. Então, eu já vi de tudo. Já vi de tudo e isso em nenhum momento abalou minha fé. Eu fui muito bem consolidado pela minha avó. Né? A minha avó dizia assim, olha, você tem que servir Jesus, você tem que olhar para Jesus, você tem que focar em Jesus, o homem é falho, o homem é assim, mas você tem que focar em Jesus e tal. Então eu fui muito bem consolidado, não desviei nem quando eu estava dentro de uma caixa de papelão. Né? Apanhava, uma vez estacaram fogo na caixa de papelão comigo dentro. Então nunca separei do evangelho. Eu amo Jesus do mesmo tanto que eu amo Jesus quando eu vi a minha mãe trair meu pai. Meu amor por Jesus não mudou nada. O homem é falho, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém, glória a Deus. É isso. Bebemos mais um pouquinho na fonte. Espero muito que essas palavras tenham entrado no seu coração. Que seu ano de 2025 já comece diferente, como tem começado aqui na casa. E que você pegue isso, digira isso no seu espírito. E que você escolha, porque isso é escolha, viver o novo no ano de 2025. 2025 só vai ser um ano novo na sua vida se você escolher viver o novo. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado, pastor.